Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão, hein? Vamos lá para mais uma lição nessa semana e nós vamos continuar a falar daquele homem muito especial, escolhido por Deus, né? Que foi o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ler na nossa Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Nós vamos continuar lendo lá no livro de Atos, no capítulo 27. Então, nessa história aqui no capítulo 27, a gente vai falar sobre a história da viagem de Paulo para Roma. Foi uma viagem muito difícil. Ele fez essa viagem de navio. Olha só que legal. Muitas viagens que o apóstolo Paulo fez foi a pé, caminhando. Mas essa viagem, que foi uma viagem longa, onde ele parou em vários lugares, foi de navio, né? Vamos ler aqui, ó. Paulo enviado para a Itália, que é em Roma, né? Então, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E embarcando num navio que estava de partida para costear na Ásia. Ou seja, naquele navio ali havia um centurião que estava tomando conta de todos os presos. E Paulo, o apóstolo Paulo, era uma das pessoas presas, mas ele estava num tipo de prisão domiciliar. Ou seja, ele podia pregar o evangelho, falar do amor de Deus, porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que permitiu isso. Então, para a gente continuar a nossa história, neste dia nós vamos orar e vamos continuar. Peguem as suas Bíblias para que a gente possa continuar essa história e saber como tudo isso terminou. Amém? Glória a Deus. Feche os nossos olhos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos para mais um momento, Senhor, de leitura da Tua Palavra e de aprendizado. Toma cada criança em Tuas mãos, Senhor, porque cada uma delas é especial. Toma cada um que estiver assistindo esse vídeo, ó Deus Todo-Poderoso. Toma a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo, fazendo essa viagem, como nós já lemos aqui no versículo 1 e no versículo 2, né, ele embarcou numa viagem para a Itália, em Roma, e ele estava sob o poder do soldado, do centurião, né, que estava tomando conta de alguns prisioneiros. Era um navio que estava levando prisioneiros. Mas chegou em algum momento que uma tempestade estava para acontecer. Olha só, uma tempestade estava para acontecer. E o apóstolo Paulo, lá no versículo 12, vai falar com eles a respeito disso. Lá no versículo 10, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo dizia para eles, sendo que o centurião, no versículo 11, não queria saber de ouvir o piloto do navio, não queria saber de ouvir o mestre do navio e muito menos de ouvir ao apóstolo Paulo, que para ele era só um preso. E o que aconteceu? Quando chegou num determinado lugar, a tempestade veio tão forte que aqueles homens se desesperaram, começaram a jogar as coisas para fora do navio, ficaram até sem comer. Olha só, porque eles tinham medo de morrer, uma aflição bateu no coração deles. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós planejamos as coisas, não entregamos na mão de Deus, não ouvimos a palavra do Senhor, não ouvimos a voz do Senhor falando no nosso coração e na nossa mente daquilo que a gente deve fazer. Ou seja, tudo que a gente vai fazer na nossa vida pode acontecer um momento difícil. Mas se a gente estiver com Deus, a gente vai passar e Deus vai nos ajudar, né? Então,
Então, quando aconteceu deles chegarem num certo lugar, que eles acharam que aquele lugar ali era muito frio, era um inverno, estava tempo de inverno, gelado. E o tempo para viajar no mar não era bom, não era favorável. E aí Paulo fez esse aconselhamento para eles, dizendo: é melhor que a gente fique aqui no frio e seguros do que a gente morrer no mar, né, enfrentando uma tempestade. Mas eles foram teimosos, não ouviram a voz do Senhor através do apóstolo Paulo e seguiram na viagem. No meio da viagem, uma tempestade, muita chuva forte, e o vento balançava o barco para lá, para cá, e aí foi um desespero. Eles ficaram com muito medo, mas Deus era com o apóstolo Paulo. E Deus enviou um anjo para falar com eles ali naquele dia, em algum momento, porque eles passaram muitos dias no mar, sofrendo aquela tempestade terrível, né? E eles achavam que iriam morrer. Eles estavam com o coração muito aflito, com muito medo. Eles ficaram até com fome, não comiam nada, porque queriam economizar comida. Mas em um momento o apóstolo Paulo se levantou e foi boca de Deus e deu para eles o recado que o anjo havia falado, porque o anjo de Deus apareceu para o apóstolo Paulo e disse que ninguém ia morrer. Oh, glória a Deus, né? Deus é muito bom, porque quando a gente está fazendo aquilo que o Papai do Céu, que Deus quer para nossas vidas, Ele vai nos ajudar para dar livramento, para que a sua misericórdia venha alcançar não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso não é maravilhoso? Porque lá no final desse capítulo 27, lá por volta do versículo 40, a gente vai ler que o navio encalhou num lugar, e esse lugar era uma ilha chamada Malta. Nesse lugar, Paulo falou do Evangelho, Paulo ganhou almas para o Senhor Jesus, todos foram salvos, ninguém morreu, porque Deus é maravilhoso. Aqueles homens foram imprudentes, não obedeceram, não olharam a situação, e eles deveriam pensar assim: olha, não vamos seguir viagem, porque o mar está perigoso. Mas eles não foram prudentes. Mas Deus é bom demais. Jesus é bom demais. Jesus nos ama, Ele cuida de nós, e através de nós podemos ser bênção na vida das pessoas. E assim foi o apóstolo Paulo na vida daqueles homens daquele navio, né? Porque Paulo havia aconselhado eles não ouviram, mas Deus entrou com a sua misericórdia por causa do homem de Deus que era Paulo. E nós devemos buscar ser homens, mulheres de Deus, crianças de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e seremos abençoados, guardados, e ainda iremos abençoar, e Deus entrará com misericórdia na vida daqueles que estiverem ao nosso redor. O livramento de Deus vai chegar para a vida daqueles também que estão ao nosso redor, porque Deus nos ama muito, 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 tá bom? Fiquem com Deus. Vamos assistir um vídeo bem legal que vai contar essa história pra gente, e a gente vai aprender mais um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, e que a gente venha praticar em nossa vida. Amém? Até a nossa próxima lição. Um beijo grande da tia Grace, com muita saudade. Tchauzinho. A mensagem é: servimos aos outros quando os animamos. Você já viajou de navio? A água estava calma ou agitada? Paulo e seus companheiros viajaram de navio durante uma tempestade, e algo terrível aconteceu.
O vento parecia uivar e gritar. A chuva estava forte. As ondas agitadas se chocavam contra o navio. E o navio balançava perigosamente de um lado para o outro. Todas as pessoas dentro do navio estavam certas de que ele afundaria e elas morreriam afogadas. Todos pensavam assim, menos Paulo. Paulo se levantou diante de todos e gritou acima do barulho da tempestade: A noite passada, Deus enviou um anjo que me disse: não tenha medo. Deus salvará você e todos os que estão viajando com você. Eu confio em Deus. Tudo acontecerá como o anjo me disse. Seremos arrastados para alguma ilha. Depois de 14 noites de tempestade, os marinheiros perceberam que o navio estava se aproximando da terra. Eles lançaram abaixo as âncoras, esperando evitar que o navio batesse nas pedras. Enquanto todos esperavam que o dia amanhecesse, Paulo disse: Vocês não comeram nada todos esses dias. Por favor, comam alguma coisa. Vocês precisarão de energia para sobreviver. Lembre-se de que todos nós seremos salvos. Então, Paulo orou e começou a comer. Os outros também decidiram comer e assim se sentiram mais animados. Quando finalmente amanheceu, os marinheiros tentaram levar o navio para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia. Então, ondas violentas bateram contra o navio e o despedaçaram. Alguns homens nadaram até a praia. Outros, agarrando-se em pedaços de madeira que se soltaram do navio, conseguiram chegar à praia. Ao todo, 276 pessoas alcançaram a praia em segurança. Muitas das pessoas amáveis que moravam na ilha acenderam fogueiras na praia para aquecer os homens sobreviventes. Públio, o homem mais importante da ilha, convidou Paulo e algumas outras pessoas para ir à sua casa e cuidou das necessidades